Olá! Você já se sentiu inseguro no momento de emitir uma nota fiscal? Não soube qual campo preencher, quais campos são obrigatórios? Ficou em dúvida se os dados de transporte são realmente obrigatórios? Sabe de verdade quais campos determinam a tributação na operação? Pois é sobre isso que eu vou conversar com você. Eu sou a professora Ana Paula Bismara e neste vídeo eu vou revelar para vocês os campos mais importantes para o preenchimento da nota fiscal eletrônica e também o DANF, o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Vou enfatizar aqui para vocês aspectos que, se você deixar passar batido, você estará expondo a sua empresa ao risco fiscal, ao risco de autos de infração, que seriam lavrados aí pelo fisco estadual. Então, esse momento será um momento de atualização e capacitação para que você saia seguro, confiante e possa emitir as suas notas fiscais com mais consciência da importância de cada um dos campos da nota fiscal eletrônica. Então, vamos lá, fique até o final deste vídeo para não perder nenhum conteúdo tão valioso e aplicável ao seu dia a dia na gestão da área tributária. Vamos lá! Tudo que você precisa saber sobre o preenchimento do DANF, nota fiscal eletrônica, Então, vamos entender aqui o que é a nota fiscal eletrônica, o que é o DANF, como tudo começou. Bom, gente, começou faz muito tempo, lá em 2005, através do ajuste CINIEF número 7 de 2005, que foi publicado no dia 30 de setembro de 2005, ou seja, bastante tempo atrás. Mas como a gente tinha, como era até então, você que trabalha no departamento fiscal, que muitas vezes é um jovem contabilista, ou um administrador, ou um advogado tributarista, vamos aqui rememorar um pouquinho desse início da nota fiscal eletrônica, Então, a nota fiscal eletrônica hoje, ela é denominada modelo 55 e ela tem a extensão XML, que eu já vou mostrar para vocês o que é. E esse arquivo XML é o arquivo que possui validade jurídica, ou seja, para fins de direito, para fins de apresentação ao fisco, validade jurídica, direitos e deveres, o arquivo XML é que tem essa força jurídica. O DANF, ele é uma representação gráfica do arquivo XML. O DANF pode, por exemplo, ser impresso quantas vezes a gente quiser, quantas vezes precisarmos. No entanto, o arquivo XML da nota fiscal eletrônica é único. Então, para quem ainda desconhece essa extensão, XML, eu sempre uso uma analogia. Quando nós vamos escrever um arquivo de texto, nós usamos o Word, Então, quando você salva o arquivo, ele tem a extensão .doc, Quando você vai salvar uma planilha do Excel, a extensão é .xls. E no caso do arquivo da nota fiscal eletrônica, a nossa extensão é .xml. É um arquivo diferente em que as informações são colocadas mediante blocos e códigos que selecionam o conteúdo interno, Então, eu mostro aqui para vocês a evolução dessas informações. Anteriormente, a 2005, nós tínhamos o formulário em papel da nota fiscal eletrônica, Então, as empresas, elas buscavam a autorização de impressão de documentos fiscais, a chamada AIDF, junto às gráficas, que precisavam ser gráficas habilitadas e autorizadas pelo fisco. Anotávamos o número sequencial dos formulários no livro de registro de ocorrências fiscais e colocávamos lá na máquina, e ela ia imprimindo ali as 5 vias, da nota fiscal. Essa nota fiscal em formulário de papel era a nota fiscal modelo 1 ou 1A, que foi substituída pelo modelo 55. Então, passamos do formulário em papel, a nota fiscal com validade jurídica era exatamente essa com formulário em papel, autorizado mediante a IDF.
A impressão do formulário tinha que ser autorizada. Passamos então para o arquivo XML da nota fiscal eletrônica. Coloco para vocês aí apenas um exemplo do formato do arquivo XML, tá? A nota fiscal eletrônica, portanto, ela tem essa visualização que eu coloco para vocês aqui como exemplo. No entanto, ela tem uma representação gráfica que se assemelha à antiga nota fiscal em formulário de papel que nós tanto conhecemos e que está aí nas mesas no dia a dia do gestor da área tributária, dos analistas fiscais e que passa também sob análise da auditoria, de advogados tributaristas, dos contadores, não é mesmo? Todo mundo que trabalha no departamento fiscal tem contato com as notas fiscais diariamente. E as notas fiscais eletrônicas são representadas através do DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Quem precisa usar, quem deve emitir nota fiscal eletrônica do modelo 55 são aquelas empresas contribuintes de ICMS e de IPI ou de IPI, certo? Aliás, ICMS e IPI ou sem IPI, como no caso do comércio, né? Inicialmente, pessoal, lá em 2005, os estados foram incluindo as empresas nesse novo formato do modelo 1 e 1A para o modelo 55 através do QNAE, da atividade empresarial. Na época, pelo menos no estado de São Paulo, a entrada de algum dos QNAEs da empresa dentro do período de obrigatoriedade fazia com que toda a empresa fosse obrigada a implementar a nota fiscal eletrônica. Com isso, contribuintes que ficaram inertes, que não fizeram a adaptação de seus sistemas, que mantiveram a utilização da nota fiscal modelo 1 ou 1A, ao invés de adotarem a nota fiscal eletrônica já obrigatória, foram autuados. Afinal de contas, emitiram documentos fiscais não apropriados e não autorizados na legislação. A partir da entrada em vigor, da nota fiscal eletrônica e da inclusão dos QNAEs dentro da lista de obrigatoriedade, o contribuinte não podia mais se valer da nota fiscal em formulário de papel. Por isso, ao longo aí de alguns anos dentro do Tribunal de Impostos e Taxas, como uma das juízas do Tribunal de Impostos e Taxas, eu já tive contato com autos de infração de empresas que continuaram emitindo notas fiscais do modelo formulário em papel, modelo 1 e 1A, enquanto que já deveriam estar apurando e emitindo essas notas no modelo 55. Muito bem? Vamos então acompanhar aqui quais são as diferenças entre nota fiscal eletrônica e DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica tá para você ali um desenho, um print de uma parte da nota fiscal eletrônica. E essas informações, que são categorizadas por campos, elas são preenchidas dentro do DANF. O DANF, ele significa documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Então, o DANF não é a nota fiscal eletrônica. Como eu disse, quem tem validade jurídica é o arquivo XML. E eu já vou trazer para vocês aqui alertas importantes em relação ao arquivo XML, que a sua empresa pode estar deixando passar desapercebido, tá? Então aqui nós temos o DANF e eu vou conversar com vocês hoje sobre cada um desses campos, em especial aqueles que são os mais importantes e como é que elas afetam a sua apuração, a sua gestão tributária, o seu compliance e auditoria dos procedimentos dentro do seu departamento fiscal. Então, vejam o que o ajuste CINIEF 7 de 2005 afirma. Considera-se nota fiscal eletrônica o documento emitido e armazenado eletronicamente. Aqui eu tenho meu primeiro ponto de atenção para você. Você deve emitir a sua nota fiscal eletrônica no formato XML
e deve guardar os arquivos XML para cada documento fiscal. Você deve guardar dentro do seu servidor, dentro do seu computador. Essa é uma informação que tem validade jurídica. E aqui o ponto que muitas empresas deixam passar. Você deve exigir do seu fornecedor os arquivos XML das notas fiscais eletrônicas que são emitidas em face do CNPJ da sua empresa. Ou seja, você precisa ter armazenado os arquivos XML das suas notas fiscais de entrada. Quando você adquire uma mercadoria, quando você recebe uma mercadoria para industrialização, quando você recebe mercadorias em bonificação, essas notas fiscais que vêm acompanhar, essas mercadorias que vêm acompanhadas pelo DANF, elas têm o seu respectivo arquivo XML da nota fiscal eletrônica. E eu te pergunto, você tem armazenado os arquivos XML das notas fiscais de entrada da sua empresa? Esse é seu dever. E mais, é dever do seu fornecedor enviar esse arquivo XML para você no seu e-mail de contato que você deve indicar no momento de fazer o pedido de compra. Se o seu fornecedor não te envia o arquivo XML, é como se você não tivesse um arquivo com validade jurídica que fundamente, que justifique a operação de entrada na sua empresa. Então, fique atento. Do mesmo modo, se você emite notas fiscais eletrônicas em face de outras empresas, é seu dever enviar para o seu cliente o arquivo XML da nota fiscal que está sendo faturada para ele, que está sendo circulada, a mercadoria que está sendo circulada para o seu cliente. O DANF não é a nota fiscal eletrônica, portanto, não basta que a mercadoria seja acompanhada pelo DANF. Necessariamente, você deve remeter ao seu cliente, é um dever da empresa, o arquivo XML da nota fiscal eletrônica. Muito bem? Sob pena de, se não enviar, você está cometendo uma infração tributária. Muito bem? Vamos continuar aqui no conceito, na nota fiscal eletrônica. Nota fiscal eletrônica é o documento emitido e armazenado eletronicamente de existência apenas digital. Portanto, aqui fica claro que o DANF não é a nota fiscal eletrônica e nem tem capacidade de substituí-la. É um documento que você que representa o arquivo XML, mas que pode, por exemplo, ser desprezado. Você pode, inclusive, jogar fora e imprimir novamente se for preciso. Com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e pela autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte antes da ocorrência do fato gerador. Aqui nós já vamos entrar em outro aspecto da nota fiscal eletrônica, que é essa interface do fisco do contribuinte com o fisco e do fisco em face do contribuinte, tá? Vejam aqui como é importante termos consciência de que é vedado a emissão de modelo, de notas fiscais modelo 1 e 1A, ou até mesmo o modelo 4, que é a nota fiscal de produtor, por contribuinte que já está obrigado à emissão da nota fiscal eletrônica. Como eu disse, muitos contribuintes ficaram inertes, se omitiram diante da mudança da legislação quando da implementação da nota fiscal eletrônica e foram autuados por emitirem documentos fiscais irregulares no momento em que já estavam obrigados à nota fiscal eletrônica, mas por negligência, por imprudência ou até por dolo, continuaram utilizando o formulário em papel. Então, observe como cumprir a legislação é algo que traz maior conformidade, compliance fiscal e, assim como descumprir a legislação, pode expor a sua empresa e o seu cliente ao risco de autos de infração do fisco, tá? O arquivo digital da nota fiscal eletrônica deverá ser elaborado no padrão XML. Então, o arquivo ele tem a extensão .xml. A identificação das mercadorias comercializadas
com a utilização da nota fiscal eletrônica, deverá conter o correspondente NCM. Eu vou mostrar para você aonde está a informação do NCM no DANF e como essa informação é extremamente relevante para que você faça uma boa gestão tributária no departamento fiscal. Tudo começa pelo NCM. Se a empresa erra no cadastro da classificação fiscal de mercadorias, ela pode errar toda a tributação que será executada na sequência. Então, o cadastro adequado do produto dentro do correto NCM, nomenclatura comum do Mercosul, no sistema harmonizado, é algo que é de extrema importância e você que trabalha no departamento fiscal, você profissional da área contábil, você profissional da área jurídica tributária, precisa compreender com detalhes como nós devemos classificar corretamente as mercadorias. Nos casos em que o local de entrega ou retirada seja diverso do endereço do destinatário, devem ser preenchidas as informações no respectivo grupo específico da nota fiscal eletrônica, devendo também constar no DANF. No DANF, essas informações elas são apresentadas em informações adicionais, em dados complementares que ficam logo abaixo das informações de produto do DANF. Muito bem? Aqui importante, importantíssimo, você que está iniciando na área tributária, presta muita atenção nesse aspecto. O arquivo da nota fiscal eletrônica só poderá ser utilizado como documento fiscal após ser transmitido eletronicamente à administração tributária e após ter o seu uso autorizado por meio da autorização de uso da nota fiscal eletrônica. O que essa parte aqui da nossa fala traz para a gente como preocupação, né? Você não deve receber arquivos XML de notas fiscais que não tenham a certificação digital, que não tenham a validação jurídica da chave de acesso, que não contenham o protocolo de autorização de uso no campo específico. Então eu vou mostrar para vocês agora nos DANFs aonde esses campos estão e a importância que eles têm para a sua empresa. Coloco para vocês aqui duas ressalvas importantes. Pode acontecer por dolo, por má fé ou por negligência e imprudência do seu fornecedor do arquivo XML da nota fiscal eletrônica conter determinadas informações e o DANF conter outras informações divergentes. Nesse caso, o que vale? Vale o arquivo XML da nota fiscal eletrônica que você deve confrontar com a mercadoria física que você recebeu. Portanto, se você recebe o DANF e você não tem nenhum controle dentro da sua empresa para validar as informações do DANF versus aquilo que consta no XML da nota fiscal eletrônica, se o seu sistema não tem esses parâmetros automatizados, a recomendação que eu te dou é: faça uma auditoria das operações. Se possível, por óbvio, valide todos os arquivos de notas fiscais de entrada que você recebe no portal da nota fiscal eletrônica. Através da chave de acesso, você consegue ao menos conferir os valores de totalização da nota fiscal eletrônica. Muito bem? Lembrando que, como você deve receber o arquivo XML da nota fiscal eletrônica, você também consegue confrontar as informações contidas no arquivo magnético, no arquivo digital XML, versus as informações que o seu fornecedor apontou, descreveu no DANF. Mas cuidado, existem empresas que podem estar com seus sistemas parametrizados errados e se você confia plenamente no DANF e não faz nenhuma checagem com o arquivo XML, você pode estar escriturando uma nota fiscal de entrada de maneira errada e incoerente com a operação física das mercadorias que você adquiriu e recebeu. Vejam ainda
que eu coloco para vocês aqui uma informação muito importante. Ainda que formalmente regular, né? Ainda que tenha uma aparência de regularidade, não será considerado documento fiscal idôneo regular, a nota fiscal eletrônica que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro que possibilite, mesmo que a terceiro, o não pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida. Hoje eu vou comentar com vocês sobre um aspecto muito importante: fornecedores que emitem notas fiscais inidôneas, notas fiscais irregulares. Você sabia que se você negociar operações de entrada com fornecedores ilícitos, fornecedores que são empresas simuladas, empresas fantasma, com sócios laranja, né? Quadro societário simulado, empresas que não existem de fato no local onde se declaram existir para o fisco, todas essas circunstâncias do seu fornecedor podem influenciar na sua empresa, seja através da glosa do crédito do ICMS, daquela nota fiscal de entrada, seja através da cobrança de ICMS por responsabilidade supletiva. Portanto, se você adquire de um fornecedor que não recolhe ICMS na operação, porque tem algum benefício fiscal, mas esse fornecedor é inidôneo, você pode ser autuado pelo fisco e o ICMS da operação de entrada pode ser cobrado de você por responsabilidade supletiva se você não tomar as cautelas que são necessárias para comprovar que você estava de boa fé. Eu vou mencionar esse aspecto com vocês. A concessão da autorização de uso é resultado da aplicação de regras formais. O que significa isso? Quando uma empresa decide emitir uma nota fiscal, antes da emissão da nota fiscal, ela deve submeter o arquivo XML para validação do fisco, para autorização por parte do fisco. O fisco vai autorizar essa nota quando e de que maneira e quais campos ele vai analisar? Quando a legislação fala que a concessão da autorização de uso é resultado da aplicação de regras formais, ela está dizendo que ela valida apenas o preenchimento do campo dentro do formato, dentro do layout que a legislação prevê. Ela não analisa o conteúdo material, aquele aspecto da informação contida dentro de cada campo. Ela avalia apenas se os campos foram preenchidos corretamente, se eles estão coerentes com o layout da nota fiscal eletrônica e checa algumas questões de regularidade fiscal nos bancos da Secretaria da Fazenda. Então vejam algumas informações, alguns campos que a Cefaz vai verificar para te autorizar ou não a nota fiscal eletrônica. Regularidade fiscal do emitente. Se a sua empresa está baixada, cassada, com a inscrição estadual suspensa, você não conseguirá emitir a sua nota fiscal eletrônica, tá? Vai verificar se a sua empresa já está credenciada para a emissão da nota fiscal eletrônica. Vai verificar a assinatura digital, a integridade do arquivo digital, se ele não foi corrompido, a observância do layout estabelecido e a numeração do documento. Então, o arquivo XML é enviado para o fisco antes do faturamento, o fisco analisa e ele pode te retornar 3 tipos de hipóteses. Ele pode autorizar, autorização de uso número tal, horário tal. Ele pode denegar quando, por exemplo, é verificada a irregularidade fiscal do destinatário. Se você emitir uma nota fiscal para um contribuinte que esteja baixado, cassado, suspenso, o fisco vai denegar a utilização da nota fiscal eletrônica e ele armazena essa tentativa de faturamento para uma empresa irregular. Então, essa informação fica nos dados da Cefaz que você tentou faturar para esse contribuinte.
mas você não conseguirá porque não receberá autorização de uso, ok? Para a prática daquela operação de forma regular. E você pode ter a nota fiscal rejeitada quando os campos não estão preenchidos sob o aspecto formal, tá? E aqui vamos entrar então dentro dos campos do DANF, né? Esses campos, eles também constam dentro do arquivo XML da nota fiscal eletrônica, mas aqui eu reproduzo para vocês a versão gráfica da nota fiscal eletrônica para facilitarmos aqui a nossa compreensão. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é o campo central, aonde vocês verificam ali 0 equivalente à nota fiscal de entrada e 1 equivalente à nota fiscal de saída. Quando uma empresa, por exemplo, é uma importadora de mercadorias, realiza operações de importação, ela emite a nota fiscal de entrada das mercadorias importadas. Nesse caso, o campo será identificado ali como 0, né? Ou quando nós temos uma nota fiscal de retorno de mercadoria por recusa do destinatário, né? Operações de venda, quando chega no destinatário, ele recusa o recebimento da mercadoria, carimba o verso do DANF e você emite a nota fiscal de entrada, né? Para anular aquela operação de venda. Então, ali você vai identificar nesse campo se é uma entrada ou se é uma saída. Coloco para vocês aqui o campo de chave de acesso. Observe nas notas fiscais que o seu cliente recebe, aonde está a chave de acesso. Através da chave de acesso, você consegue certificar no portal da nota fiscal eletrônica se essa nota fiscal é válida, os valores de totalização, se a nota foi cancelada ou não. Então, importante que você certifique a validade jurídica do DANF que você está recebendo, né? E, claro, das informações contidas no DANF que devem coincidir com as informações do arquivo XML. Abaixo eu coloco para vocês o campo aonde você visualiza o protocolo de autorização de uso. Então vejam, é um número sequencial, tem a data e o horário em que a nota fiscal eletrônica foi autorizada pelo fisco. No campo em laranja, você vê informações do emitente da nota fiscal, a natureza da operação, se é uma venda, se é uma revenda, se é uma bonificação, se é uma demonstração, uma remessa em consignação, uma amostra grátis, uma operação triangular, né? Uma venda para entrega futura. Você consegue identificar ali na natureza da operação que vai coincidir com o CFOP, que é um outro campo que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Temos ali a inscrição estadual do emitente e o CNPJ do emitente. Nesse campo em laranja, bem no centro do DANF, tem um campo chamado inscrição estadual como substituto tributário. Esse campo, pessoal, ele é muito importante para empresas que adquirem em operações interestaduais em que existe protocolo entre os estados de origem e de destino. Quando a empresa está adquirindo uma mercadoria em operação interestadual e existe protocolo do regime de substituição tributária entre o estado de origem e o de destino, esse campo ele precisa estar preenchido para que você não exija a guia GNRE recolhida. Então, traduzindo de uma maneira mais didática para aqueles que estão iniciando na área, quando nós compramos mercadorias em operações interestaduais e estas mercadorias estão no regime de substituição tributária e existe protocolo, existe acordo entre os estados de origem e de destino, nós, no momento da aquisição, precisamos, via regra geral, de acordo com a regra geral, exigir a Guia Nacional de Recolhimento Estadual, a GNRE, em que o fornecedor terá recolhido o ICMS-ST ao estado de destino. A única exceção para não exigirmos a GNRE é quando o fornecedor informa no campo inscrição estadual substituição tributária o número da inscrição estadual dele no estado de destino como substituto tributário. Nessa situação,
o número da inscrição estadual como substituto tributário, preenchido no DANF, nos libera do dever de exigir a GNRE recolhida pelo nosso fornecedor. Por quê? Porque o fornecedor fará o recolhimento desse ICMS-ST mensalmente, apurando o regime dentro do regime de ST, e ao final do mês, né, no mês subsequente, fará o pagamento para o estado de destino. Tudo bem? No campo abaixo, constam as informações do destinatário, ou seja, do nosso cliente. Quais campos aqui são importantes? Todos, né? A razão social do cliente, o CNPJ do cliente, que aliás deve ser o da empresa que receberá a mercadoria. Nada de faturar para uma empresa e especificar o CNPJ de outra. Não pode essa operação, a não ser que seja uma operação triangular e que conste dos dados adicionais o estabelecimento que receberá a mercadoria de fato. Então, é uma situação bem específica, existe uma legislação regulamentar que deve ser respeitada. Você tem que prestar bastante atenção nos dados do cliente, em especial a inscrição estadual. Se a inscrição estadual é isenta, né? Se o meu cliente não tem inscrição estadual ou é um CPF, uma pessoa física, isso gera para mim regras diferentes de tributação, como por exemplo, a necessidade de recolhimento e cálculo do DIFAL e ICMS do diferencial de alíquota. Então, o campo de inscrição estadual é muito importante porque ele influencia na tributação que eu terei de realizar naquela nota fiscal. Querem um outro exemplo? Se eu emito a nota fiscal para um consumidor final, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, a informação aqui, né, da base de cálculo do ICMS pode ter que ser ali, se a gente tem incidência de IPI, o IPI deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. Então, essa informação também é muito importante, né? Saber para que o meu cliente está adquirindo aquela mercadoria, né? E aqui embaixo, logo abaixo, os campos de totalização dos tributos da nota fiscal eletrônica. Quero reforçar aqui com você, nós temos base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, que se você estiver anotando, minha sugestão é, anote aí que esses campos logo ali à esquerda, né, do DANF, no campo, na parte de baixo, eles tratam do ICMS próprio, né, da empresa, que ela recolhe na qualidade de contribuinte. E logo ao lado, mais aproximando do lado direito aqui do DANF, base de cálculo ICMS-ST, valor do ICMS substituição. Esses dois campos, eles trazem o ICMS-ST, que a empresa recolhe na qualidade de responsável tributário. E nós temos o campo de frete, seguro, descontos incondicionais, despesas acessórias e o valor do IPI. Todos esses campos podem impactar na base de cálculo do ICMS próprio e também na base de cálculo do ICMS-ST. E o valor total da nota. Que mais? Logo abaixo, continuando o DANF, né? Nós temos os dados do transportador. Veja lá, razão social, se o frete é por conta do emitente ou do destinatário, né? Frete CIF ou FOB, o município, o endereço do transportador, a quantidade, o volume, né? Peso bruto, peso líquido. Os dados de transporte são importantes? Sim, muito importantes e são obrigatórios. Como eu mencionei para você no início do vídeo, nós temos que ter muita cautela, precisamos de muita prudência em relação a quais fornecedores estamos negociando. Por quê? Porque se o nosso fornecedor ele é irregular, é uma empresa simulada, nós temos o risco de glosa do crédito e de responsabilidade supletiva pelo ICMS. E daí eu coloco para você aí, anote aí a súmula do STJ número 509, que trata da glosa de créditos quando o fornecedor é inidôneo. A súmula 509 diz que o comerciante, né, o contribuinte que esteja de boa fé, poderá manter os créditos. O grande segredo dessa súmula é saber como comprovar a boa-fé. E aí que os campos de transporte, eles se tornam muito importantes,
porque dentre os documentos que comprovam a boa-fé e a ocorrência das operações, os dados de transporte são muito elucidativos e são exigidos pelo fisco quando a sua empresa é fiscalizada, quando realiza operações com fornecedores idôneos. Então, você vai ser notificado a prestar esclarecimentos sobre como essa mercadoria chegou até a sua empresa. E nessa medida, você precisará das informações de transporte para apresentar ao fisco e comprovar que você estava de boa fé, muito embora o seu fornecedor estivesse de má fé, estivesse agindo com dolo e simulando, né, numa situação de fraude e de sonegação fiscal. Abaixo eu coloco para vocês alguns outros campos importantes. O NCM do Sistema Harmonizado, que é a nomenclatura comum do Mercosul. A título de curiosidade, se você ainda não conhece esse campo, faça uma pesquisa por tabela do IPI, TIP, né? Ela vai trazer para vocês os códigos dos NCMs, a descrição padrão daqueles grupos de mercadorias e a alíquota do IPI. Essa classificação da mercadoria dentro da tabela do IPI, do NCM, é um dos dados mais importantes da nota fiscal eletrônica. Sugiro para você também a pesquisa aqui da NEST. Eu ainda vou falar com você sobre classificação de mercadorias. Quero saber se você quer saber mais sobre classificação de mercadorias, então aproveita essa oportunidade e comenta aqui embaixo o que você está achando de mais interessante aqui na nossa aula, na nossa mini aula, nesse vídeo rápido, mas com muito conteúdo valioso. Eu quero dizer para você que eu adoro ler os comentários, eu adoro ler as dúvidas. Vocês me inspiram sempre que vocês reportam para mim aquilo que foi novidade, aquilo que te inspirou, aquilo que agregou à sua atuação como profissional. Então, não hesite, me escreve aqui nos comentários, aproveita esse minutinho aqui, compartilha comigo a sua percepção, os seus desafios e como esse conteúdo está ajudando na sua capacitação. Vejam aqui que a gente tem também um código CST. Código CST significa Código de Situação Tributária para o ICMS. É um código muito importante mesmo, em especial para empresas que são indústrias. As indústrias, existe uma chance real e muito importante de você precisar entregar o arquivo da FCI, que é a ficha de conteúdo de importação nos produtos que você industrializa. Se você tem um cliente que é uma indústria, fique atento, porque você deve, muito provavelmente, estar obrigado à entrega da FCI. E para calcular a ficha de conteúdo de importação do seu produto que você industrializa, você vai se valer das informações do campo CST do ICMS, das notas fiscais do seu fornecedor. Então é importantíssimo, até porque o CST ele pode ser confrontado com a alíquota do ICMS. Então, dependendo do CST, a alíquota do ICMS muda, e se existe incoerência entre o cruzamento dessas informações, você pode estar recebendo um documento fiscal de entrada com erro, e você pode, por desconhecimento, tomar mais crédito de ICMS do que tem direito. Tudo bem? Ao lado, nós temos o campo CFOP. O campo CFOP é um código padronizado que descreve qual é a operação. Por exemplo, CFOP 5102 é a operação de revenda de mercadorias, né? O CFOP 5405 é uma operação de revenda de mercadorias com ICMS já recolhido antecipadamente no regime de substituição tributária. Então, se você não conhece o CFOPs, eu quero te dar a dica. Acesse agora o convênio ICMS sem número de 15 de dezembro de 1970. Esse convênio ele traz lá no final a relação de CFOPs e a descrição do que significa cada um. Mas eu quero te dizer, se você é da área fiscal, provavelmente você já sabe de cor muitos destes CFOPs. Não é verdade? E por fim, coloco para vocês aqui o campo em azul, que são os campos de tributação do produto, que nesse exemplo, nesse DANF especificamente, não estão preenchidos, mas que numa nota fiscal real do dia a dia serão preenchidos sim.
Gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha agregado bastante conhecimento e que se você já é um expert na área fiscal, que ele tenha servido aí para reciclar e relembrar alguns conceitos que no dia a dia a gente acaba deixando para lá e passa batido. Foi bom estar com você aqui nesse vídeo. Quero te fazer um convite. Vem para o nosso canal do YouTube da ABMAX, o canal ABMAX Educacional. Entra lá, clica no inscrever-se. Quando você clicar em inscrever-se, vai aparecer para você um sininho. E a minha dica de ouro é: ativa o sininho para que você receba todas as notificações de conteúdos novos, conteúdos tributários, conteúdos valiosos para você que é profissional da área contábil, da área fiscal, do jurídico tributário. Sempre a gente tem algo novo a aprender ou a reciclar e revisar. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até, pessoal!